O nosso assunto principal aqui no canal, aquele que eu considero o mais importante de todos para abordarmos aqui, tratarmos aqui, que na verdade se constitui como o fundamento para uma direta compreensão da realidade do despertar espiritual, da realização de Deus. É a compreensão da dualidade. Então, o nosso assunto aqui é aquele que os sábios indianos chamavam de Advaita. Os antigos sábios da Índia, isso é direto dos Vedas, é a ciência da não separação. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. Nós temos repassado vez após vez a colocação, notem, a colocação teórica disso aqui. Palavras são teorias, palavras são conceitos. Palavras são símbolos. Aqui eu quero dizer para você que nós precisamos ir além desses símbolos, desses conceitos, dessas teorias e dessas palavras. É nisso que estamos interessados aqui. No entanto, estamos sempre voltando à base. Há uma diferença entre ter uma aproximação teórica de um dado assunto e uma vivência direta daquilo. Essa vivência direta é a compreensão. A aproximação teórica é apenas um entendimento. Deixa eu começar a fala explicando isso aqui para você. A diferença e o porquê de alguns de vocês dizerem: eu já compreendo bem esse assunto. Eu já li vários livros sobre Advaita. Eu já ouvi várias palestras, inclusive as suas palestras, muitas delas aqui. Eu até peguei já a ideia. Eu já compreendi isso. Eu já estou vendo isso. Repare, você diz que já está vendo isso, que já pegou isso, que compreendeu a ideia. Repare, há uma diferença entre ter um entendimento de algo e ter a vivência daquilo. Você pode entender de aviação, enquanto que um piloto compreende o que é pilotar. Você pode entender de mecânica, de automóveis, enquanto o mecânico consegue consertar um carro. Então você entende do assunto, mas não compreende o assunto. Não domina aquilo. A ciência de Deus não é teórica, não é conceitual. Não é algo que você pode ter dela uma aproximação pelos livros, por ouvir falas ou palestras. É fundamental ter uma compreensão. A compreensão está na vivência. Aquela que faz bolos, ela sabe fazer bolos. E aquele que tem a receita sabe, teoricamente, tudo que um bolo precisa para ser um bolo. Mas você ter os ingredientes escrito, anotado, não é ter o bolo pronto, feito. Então você pergunta, mas por que é que eu entendo, compreendo, já peguei tudo isso?
e a verdade não se evidencia. Isso é semelhante àquela história da criança que estava vendo a mãe se maquiar no espelho. E ela diz para a mãe: Mãe, o que a senhora está fazendo? Aí a mãe diz para a criança: Ó, mamãe está se maquiando para ficar bonita. E aí a criança volta a brincar, corre pela casa, pela sala, corre para o quarto, volta para a sala. E a mãe continua diante do espelho. E a criança volta e diz: Mãe, a senhora ainda está aí? Ela disse: Sim, meu filho, eu não acabei. O que a senhora está fazendo? Aí a mãe diz: Eu estou me maquiando, já falei, para a mamãe ficar bonita. Aí a criança se afasta e volta, começa a brincar novamente. E pela terceira vez a criança volta e ainda encontra a mãe ainda dando os retoques finais. E a criança pergunta: Mãe, o que a senhora está fazendo? Aí a mãe, já um pouco chateada, diz: Meu filho, não já te falei? Mamãe está ficando bonita. Aí a criança olha para ela e diz: Por que não fica? Então, esse trabalho aqui é algo parecido com isso. Você pode ficar no ensaio, você pode ficar ensaiando essa coisa, de tomar ciência da verdade sobre si mesmo. E nunca tomar ciência disso. Isso requer um trabalho sobre nós mesmos. O elemento principal nessa constatação, descoberta ou realização consiste em tomarmos ciência de verdade sobre o que é o eu. Aqui nós temos diversos vídeos no canal falando sobre o eu, sobre o mim, sobre o ego. E eu vejo as pessoas, por exemplo, dizendo assim: o meu eu, o meu ego, a minha mente não deixa, o meu ego não permite. Reparem, elas não sabem o que é o eu, o que é o ego. Quando você usa a expressão o meu eu, o meu ego, meu eu não permite. O ego em mim não deixa. Isso nos mostra que a pessoa não sabe que a pessoa é o eu. A pessoa é o ego. Não há separação entre esse eu e esse mim. O meu ego, ele é assim, 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 assim. A minha mente, ela é assim, 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 assim. Repare, há uma separação. A pessoa fala do eu na terceira pessoa. Ele, o meu eu, o meu ego, ela está se referindo a uma segunda pessoa. Mas o que é essa pessoa? O que é esse eu? Então existe esse mim e o eu? Existe eu e o ego? Então nós precisamos constatar a verdade sobre isso. De outra forma, vamos continuar diante de um espelho, passando maquiagem. E parece que a gente nunca termina. E nunca fica bonita, nunca fica bonito. Vamos com calma olhar para isso. Nós precisamos tomar ciência do eu, desse mim, desse ego. O ponto é que não podemos fazer isso
sem compreender esta separação entre aquilo que é visto e aquele que está vendo. Quando você olha para um objeto, a ideia por detrás do olhar é a ideia de um observador. Isso não é verdade. Quando há um olhar para um dado objeto, só há o olhar. A separação entre esse que observa e aquilo que é observado, entre o observador e a coisa observada, é algo que o pensamento está introduzindo. Ele introduz quando ele coloca a ideia de gostar ou não gostar, de achar bonito ou feio, de nomear aquele objeto, de falar algo sobre ele. Nesse momento, sim, surge a separação entre o observador e a coisa observada. Então, nós precisamos descobrir o que é a observação, o que é o olhar, sem a separação. Assim, nós eliminamos a ilusão do eu, porque estamos cientes do que é o eu, do que é o observador. Acompanhe com calma isso aqui. Quando você olha para alguém e tem qualquer ideia, pensamento, lembrança, conceito sobre ela, o que está presente nisso é o observador, que está separado da coisa observada. Porque quando você está diante de alguém, só há o olhar. Quando o pensamento chega, ele chega classificando, nomeando, gostando, não gostando. Então, aqui está o eu, aqui está o ego, aqui está o observador separado daquilo que ele está observando. Reparem como é simples isso, dentro desta base teórica. E falamos já sobre isso agora há pouco. Essa base teórica é o conceito, é a palavra, é a ideia. Isso não vai funcionar. A não ser que você tome ciência disso na prática, na vivência, evidencie isso, você ficará apenas no campo da teoria, das ideias. E assim não dá, de fato, para ficar bonito. Podemos tentar, tentar e tentar. Não vai funcionar. Então, tomar ciência do movimento do observador. Repare, como é que esse observador se movimenta? Vamos colocar isso aqui agora. Ele se movimenta de uma forma estática. Isso mesmo, de uma forma estática. Quando ele classifica, nomeia, diz gosto ou não gosto, aceito, não aceito, é bonito ou feio. Quando fazemos isso, esse observador, o seu movimento é estático. Vamos esclarecer isso aqui para você. Quando você está lidando com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com o seu colega de trabalho, com alguém, você está lidando com algo vivo que está mudando. Aquela pessoa ali é uma outra pessoa. Não é aquela que você encontrou
há 2 horas atrás? Ela já é outra pessoa, ela está diferente, porque o movimento da pessoa é algo muito dinâmico, que carrega essa vivacidade. Evidente que é a vivacidade da mente egóica, mas é a vivacidade da mudança. Quando nós entramos em contato com alguém, achamos que estamos em contato com aquela pessoa que em nós o pensamento faz dela. Reparem como isso é sutil. Quando me encontro com a esposa, me encontro com a imagem que eu tenho dela. Essa imagem é algo estático. Então, o movimento do eu, do ego, desse mim aqui, desse observador, diante daquilo que ele está observando, é algo estático. Nesse contato com ela, a partir da imagem que eu tenho, que é uma fotografia estática, nesse contato com algo dinâmico, que está vivo, que é outra coisa, que é outra pessoa, ele está em um novo estado, se sentindo de outra forma, não é a mesma da qual eu tenho uma imagem. Nesse contato, o conflito se estabelece, porque existe a separação entre o observador e coisa observada. E essa coisa observada, repare, é uma imagem que eu tenho dele ou dela, uma imagem estática. Percebam a beleza disso, a compreensão disso é fundamental. Ele me aborreceu ontem. Ao me encontrar com ele agora, me encontro com essa imagem. Eu não gosto dele. Ele me feriu, ele me magoou, ele me aborreceu. É uma pessoa chata, que sempre me aborrece. Nesse contato com ele ou ela, temos um contato com uma imagem. Então, existe uma separação. Nessa separação, nós não temos um contato real de relação, de comunhão, de cumplicidade, de liberdade. Então, o conflito está presente, porque a divisão está presente. E nessa divisão criada pelo pensamento aqui, temos o sentido do eu, do ego, que é o observador. Reparem a importância disso. Sempre o meu contato com pessoas, com lugares, com situações, com eventos e acontecimentos, a partir da imagem que eu trago, que eu tenho, a partir desse observador, está estabelecido a separação, a divisão. Esse gostar, não gostar, esse é bom, é ruim, ele é chato, ela é chata, ou gosto dela, ou não gosto dela. Tudo isso está dentro desta particular visão do ego, dessa particular visão do eu. Então vamos compreender isso. Então o que é o eu? É esse elemento que sustenta a dualidade, que sustenta a separação, que traz essa divisão, que nesta observação ele se intromete para observar do jeito dele, a partir da imagem que ele traz, do pensamento que ele tem, da crença que ele carrega.
do conceito que ele faz sobre aquilo. Olhar para isso é se despir desta condição psicológica de separação, de dualidade. Então não existe nada mais importante do que termos essa compreensão. Detalhe, esta compreensão não se trata de entender intelectualmente isso. Até porque isso não dá para intelectualmente termos disso uma compreensão. Intelectualmente, você pode ter uma aproximação intelectual. O que as pessoas chamam de compreensão, em geral, é esse movimento intelectual de entendimento sobre uma dada coisa, como já foi colocado. Aqui se trata de constatar o eu. Apenas constatar. Tome ciência disso. Podemos eliminar esse eu, esse mim, esse observador. Podemos perceber esta divisão, esta separação? Evidente que sim. Quando trazemos para esse momento atenção para esta observação. Na verdade, só há real observação quando há esta atenção. Eu me refiro a esta plena atenção. Nós temos falado também aqui no canal sobre a beleza desta atenção plena. De colocar completa atenção sobre todo o movimento da consciência. O que é esse movimento da consciência? É esse movimento do pensamento. É necessário seguir, acompanhar esse movimento. Mas um detalhe, vamos tocar de novo nisso. Estamos lidando com algo dinâmico, que tem essa vivacidade de movimento. A cada instante você está mudando também. Então, não só externamente, olhar, tomar ciência daquilo que ali está, sem o observador, é fundamental, como aprender a tomar ciência do próprio movimento do eu, desse mim, desse ego, aqui, em cada um de nós. Observar o que ele traz. A cada momento, um pensamento surge, um sentimento, uma emoção, um modo de perceber, uma sensação. Acompanhar isso, sem criar uma ideia sobre isso, é fundamental. Apenas olhar. Então, estamos nesse olhar, nesse observar, acompanhando todo esse movimento de pensamento. Um pensamento surge e você apenas olha, observa. Observa sem o observador. Um sentimento surge e você olha, observa, sem o observador. Então, aquilo que vale para o mundo externo, onde lá estão as pessoas, as situações, os lugares, os acontecimentos, vale também para esse mundo interno, onde estão os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as sensações. Apenas tomar ciência é esse olhar, é esse observar, sem fazer absolutamente nada com isso. Apenas olhar. Então você está caminhando, jantando, vendo TV, conversando com alguém,
dirigindo o carro, e nesse momento, esta atenção sobre esse movimento interno, o pensamento surge e você olha, observa. Você não rejeita, você não se confunde com o pensamento, se identificando com ele, você não é contra, nem é a favor, você não embarca nele, você apenas observa, olha. Nesse instante, você não coloca identidade no pensamento. Porque nesse momento, nesse olhar, nesse observar direto, o sentido do eu não aparece, do pensador não aparece, do ego não aparece. Isso é ter uma aproximação da atenção. Isso é ter uma aproximação do autoconhecimento. Isso é ter uma aproximação da meditação. Então, nós precisamos, de uma forma vivencial, compreender o eu. Essa compreensão do eu é o fim para ele. Então, você descobre o que é olhar sem o observador. O que é estar nesse instante, na experiência, sem o experimentador. O que é sentir sem alguém pessoal, particular, egocêntrico, sendo o observador nesse sentir. Então, estamos num direto contato com a não-dualidade, com a não-separação. Quando isso se torna evidente de uma forma vivencial, algo novo surge. É a verdade deste ser, que é a verdadeira consciência, que carrega esse perfume, esta graça da felicidade. Sua natureza real é ser, consciência, felicidade. Essa é a natureza de Deus. Então, aquilo que está presente quando o eu não está, quando esse observador, esse experimentador, não está mais presente. Então, nesse instante, você sabe o que é olhar sem o eu, sem a imagem. Nossas relações precisam ocorrer nesse nível. Esse é o nível onde está a presença da realidade. Você, em seu estado natural, que é ser, consciência, felicidade, não tem imagem do marido, nem da esposa, nem dos filhos, nem de qualquer coisa na vida. Você tem a vida acontecendo, mas não há qualquer imagem sobre isso, qualquer ideia, qualquer pensamento. Então, isso é a liberdade de ser. Nesta liberdade, há esta ciência desta única realidade presente, sem separação, sem divisão, porque não há mais esse movimento separatista, que é o movimento do observador. Assim, nesse trabalho aqui, estamos juntos tomando ciência disso, do fim para essa condição psicológica, que é a condição do eu. Estamos tomando ciência da verdade, daquilo que está presente.
quando não há mais essa ilusão, quando não há mais esse centro, este observador, esse experimentador, esse que se separa da experiência, esse que é o centro de tudo aquilo que está à sua volta. Esse que é o observador que observa a partir. Notem, tudo isso a partir sempre do passado, que é pensamento. Ok? Esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Alberto. Depois você dá uma olhadinha, estamos aprofundando esse assunto com você. Além disso, nós temos encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. Então, através de perguntas e respostas, podemos aprofundar isso com você, dentro desse contato com o silêncio, com a verdade sobre a meditação. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se tudo isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A plena atenção, ou esse estado de atenção plena, é algo presente agora, aqui. Quando há uma observação direta de todo e qualquer estado que surja nesse exato momento.